O milagre que mudou a vida de Mateus, da desesperança à vitória na Igreja Universal. Mateus Oliveira tinha 38 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, leucemia mieloide aguda. Os médicos foram diretos: sem um transplante de medula compatível, suas chances de sobrevivência eram mínimas. Pior ainda, o tratamento era caro, e seu seguro-saúde não cobria tudo. Em poucos meses, as economias da família se esgotaram, e a dívida no hospital crescia como uma sombra ameaçadora. Sua esposa, Ana, chorava todas as noites, e suas duas filhas pequenas, de 5 e 7 anos, perguntavam por que o papai estava sempre tão fraco e triste. A doença não era só física. Mateus sentia um peso espiritual, como se uma nuvem escura pairasse sobre ele. Desde criança, ele havia se afastado de Deus, achando que podia viver sozinho, sem fé. Mas agora, deitado na cama do hospital, com um corpo fraco e a alma esmagada, ele percebeu que não tinha mais para onde correr. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de 70 anos que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, veio visitá-lo. Ela não trouxe apenas um prato de comida, como de costume, mas também uma palavra de esperança. Mateus, meu filho, você não está sozinho, disse ela, segurando sua mão frágil. Na minha igreja, eu já vi coisas que só Deus pode fazer. Pessoas com câncer curadas, famílias restauradas, dívidas pagas. O pastor ensina que nada é impossível quando a gente tem fé. Você precisa ir lá. Não é religião, é um encontro com Deus. Mateus, cético, quase riu. Mas o desespero falava mais alto que o orgulho. Dona Maria, eu não tenho forças nem para levantar da cama. Como vou à igreja? Então eu vou buscar você, respondeu ela, firme. Domingo, às 9 horas, eu estou aqui com meu filho para te levar. E você vai ver, Deus vai te surpreender. O primeiro passo, chegando à igreja. No domingo seguinte, Mateus entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, apoiado no braço de Dona Maria. O lugar estava cheio de pessoas, muitas com os olhos fechados em oração, outras levantando as mãos em adoração. No altar, o pastor falava com uma autoridade que Mateus nunca tinha visto antes. Deus não é um Deus de derrota. Ele é o Deus dos impossíveis. Declarou o pastor, com voz potente. Se você está aqui com um problema, saiba que hoje é o seu dia de vitória. Mateus sentiu algo estranho no peito, como se uma chama pequena, quase imperceptível, tivesse acendido dentro dele. Quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre se dirigisse ao altar, Dona Maria o encorajou. Vai, meu filho. Deus está te chamando. Com lágrimas nos olhos e pernas trêmulas, Mateus se arrastou até a frente. O pastor o recebeu com um abraço forte e começou a orar por ele, impondo as mãos sobre sua cabeça. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença sobre a sua vida. Clamou o pastor, com uma unção que fazia o ar tremer. O sangue de Jesus te purifica, te sarar, te liberta. Mateus sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa: pela primeira vez em meses, ele sentia esperança. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Mateus passou a frequentar a igreja todos os domingos e também às reuniões de terça-feira, a corrente de oração. Lá, ele aprendeu sobre a importância da fé inabalável, do dízimo e das ofertas como ato de confiança em Deus, e das campanhas de fé, como a campanha dos 7 dias de jejum e oração. Deus não precisa do seu dinheiro, Mateus explicou o pastor em um dos cultos. Mas ele quer o seu coração. Quando você dízima e oferta, está dizendo: Senhor, eu confio em ti acima de tudo. Mateus, que sempre havia sido avarento, começou a separar o dízimo fielmente, mesmo com as contas se acumulando. E algo sobrenatural começou a acontecer, pequenas bênçãos começaram a surgir. Um amigo de infância, que ele não via há anos, apareceu com uma doação para ajudar nas despesas médicas. O hospital, sem explicação, reduziu parte da dívida. E, o mais surpreendente, os exames começaram a mostrar uma melhora inexplicável nos níveis de células cancerígenas. Mas o momento mais marcante veio em uma fogueira santa, uma vigília de oração que durou a noite toda. Centenas de pessoas clamavam a Deus com lágrimas, enquanto os pastores ungiam os fiéis com óleo e declaravam libertação.
Espírito de morte, saia da vida desse servo de Deus. Bradou o pastor, enquanto ungia a testa de Mateus com óleo. Em nome de Jesus, eu decreto, a leucemia não tem mais poder sobre você. Mateus caiu de joelhos, chorando como nunca havia chorado. Ele sentiu, naquele momento, que algo dentro dele estava sendo quebrado. Não era só a doença, era o medo, a incredulidade, a rebeldia que o havia afastado de Deus por tanto tempo. O milagre confirmado. 2 semanas depois, Mateus voltou ao hospital para mais um exame de rotina. O médico, espantado, chamou-o para uma conversa. Mateus, seus últimos exames estão normais. Não há mais sinais de leucemia. O médico balançava a cabeça, incrédulo. Isso não é comum. Na verdade, é impossível do ponto de vista médico. Mas está aqui, nos resultados. Mateus não precisou de explicações. Ele sabia que havia recebido um milagre. No domingo seguinte, ele subiu ao altar da Igreja Universal para dar seu testemunho, com a voz embargada pela emoção. Eu vim aqui doente, sem fé, sem esperança. Mas Deus me encontrou. Ele não só curou meu corpo, como curou minha alma. Hoje, eu sei que não há problema que ele não possa resolver. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas pessoas se aproximaram dele depois do culto, pedindo oração, querendo saber como ele havia conseguido aquela vitória. Foi a fé, respondia Mateus, sempre. Foi crer que Deus é maior do que qualquer diagnóstico, qualquer dívida, qualquer medo. A lição que mudou tudo. Hoje, Mateus não é apenas um homem curado. Ele é um homem transformado. Continua frequentando a Igreja Universal, agora como um intercessor, orando por outros que chegam com seus fardos. Ele e Ana se tornaram dizimistas fiéis, e Deus tem abençoado seu lar de maneira sobrenatural. As dívidas foram pagas, sua saúde está perfeita, e suas filhas crescem em um ambiente de fé. Aprendi que Deus não quer nos ver sofrendo, diz Mateus, sempre que compartilha sua história. Ele quer nos ver vencedores. Mas para isso, precisamos dar o primeiro passo, crer. E depois, agir. Ir à igreja, participar das campanhas, dizimar, jejuar, orar. Não é religião, é relacionamento. É confiar que Ele é fiel. E assim, a história de Mateus se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis, onde a fé move montanhas, e onde ninguém sai da mesma forma que entrou. Porque quando Deus age, tudo muda. Para sempre. A vida de Mateus e Ana continuou sendo um testemunho vivo de como Deus transforma realidades. Um dia, enquanto assistiam a uma reunião na CCB, o pastor anunciou uma campanha especial de oração pelos sonhos impossíveis. Mateus sentiu algo forte no coração. Ele já tinha visto Deus agir em sua vida, mas havia algo que ainda o incomodava, o desejo de ter um filho homem. Ana, que já tinha 2 filhas lindas, sempre dizia que estava feliz com as bênçãos que Deus já tinha dado. Mas Mateus, em silêncio, orava por isso. Naquela noite, após a reunião, ele foi até a frente do altar e derramou seu coração em lágrimas. Senhor, o Senhor já fez tanto por mim, mas se for da tua vontade, eu quero um filho. Um menino para abençoar esta casa. Os meses passaram, e nada acontecia. Até que, em uma manhã, Ana acordou com uma estranha sensação. Fez o teste, para surpresa de ambos, o resultado foi positivo. Mas o médico, após os primeiros exames, deu uma notícia difícil: a gravidez era de risco, e as chances de algo dar errado eram grandes. Mateus, porém, não se abalou. Ele lembrou das palavras do pastor: Deus não nos dá um sonho para depois tirá-lo de nós. Eles começaram a jejuar e orar com ainda mais fé. Ana frequentava todas as reuniões de oração pelas gestantes na igreja, e Mateus não faltava a nenhum culto. Até que, no 7º mês, um novo exame revelou uma complicação séria. O médico disse que o bebê poderia não sobreviver. Foi então que o casal, de mãos dadas, fez um pacto com Deus: se o Senhor nos der este filho, nós o consagraríamos ao teu serviço. Naquela mesma noite, durante o culto, o pastor chamou Mateus ao altar. Sem saber do que se tratava, ele foi e ouviu: Deus me mostrou que o seu filho vai nascer saudável. E mais, ele será um servo do Senhor. Mateus caiu em prantos.
Não era só a promessa da vida do bebê, mas a confirmação de que Deus ouvirá seu clamor. No dia do parto, tudo correu tão bem que até os médicos ficaram surpresos. E quando Ana segurou o menino nos braços, Mateus não conteve a emoção. É um milagre, Ana. Deus cumpriu sua palavra. Eles o chamaram de Samuel, que significa Deus ouve. Hoje, Samuel tem 5 anos e já participa dos cultinhos infantis na CCB. Ele adora cantar louvores e, às vezes, até repete as mensagens que ouve na igreja. Mateus e Ana não têm dúvidas, aquele menino é uma prova viva de que Deus não só ouve, como age além do que pedimos ou pensamos. E toda vez que alguém pergunta como eles conseguiram vencer tantas batalhas, Mateus responde com um sorriso: não foi força nossa. Foi a fé em um Deus que não falha. Na CCB, aprendemos que milagre não é sorte, é obediência. E quando a gente obedece, Deus faz o resto. Porque ali, na Igreja de Cristo, os impossíveis não existem. Existem apenas oportunidades para Deus mostrar que Ele é Deus. E que, para quem crê, não há limites. A vida de Mateus e Ana mudou completamente depois do milagre de Samuel. O que antes era um lar marcado por lágrimas e desespero, agora transbordava de risos, orações de gratidão e uma fé inabalável. Mas Deus não havia terminado de escrever a história deles. Um domingo, durante o culto na CCB, o pastor anunciou que haveria uma campanha de oração especial para famílias que desejavam ter filhos. Mateus e Ana se entreolharam com lágrimas nos olhos. Eles já tinham recebido Samuel, mas algo no coração deles ainda ardia, o desejo de ter mais um filho, um irmãozinho para Samuel. Deus já nos deu um milagre. Será que podemos pedir outro? Ana perguntou baixinho, enquanto apertava a mão do marido. Mateus sorriu, lembrando das palavras do pastor: Deus não é homem para mentir. Se ele abriu o ventre de Sara, de Ana na Bíblia, e o seu, por que não faria de novo? Eles se ajoelharam na campanha, com Samuel ao lado, que mesmo pequeno, já levantava as mãozinhas em oração, repetindo: Jesus, dá um bebê para a mamãe. A igreja inteira orou com eles. E, mais uma vez, Deus ouviu. 3 meses depois, Ana descobriu que estava grávida novamente. Dessa vez, não houve medos, nem exames intermináveis. Só gratidão. O médico, o mesmo que anos antes havia dito que ela jamais engravidaria, agora olhava os exames com lágrimas nos olhos. Isso não é medicina. Isso é milagre. Em novembro do ano seguinte, nasceu Rebeca, uma menina saudável, cheia de vida. O nome foi escolhido por Samuel, que, aos 5 anos, já sabia a história bíblica de Rebeca, a mulher que Deus preparou para ser mãe de uma grande nação. Mamãe, agora a gente é igual a Abraão e Sara. Tem um Isaque e um Ismael, quer dizer, o Samuel e a Rebeca. Disse o menino, fazendo todos rirem. A notícia se espalhou pela igreja, e muitos que antes duvidavam agora buscavam a Deus com mais fé. Casais que há anos lutavam contra a infertilidade começaram a participar das campanhas de oração, e, um a um, os testemunhos de milagres foram surgindo. Mateus e Ana nunca esqueceram o dia em que, desanimados, quase desistiram de tudo. Mas a CCB os ensinou algo que mudou suas vidas: Deus não está nos relógios, nem nas estatísticas. Ele está no impossível. Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram 2 filhos depois de tantos anos de anão, Mateus responde com a mesma convicção. Não foi medicina, não foi sorte. Foi a mão de Deus respondendo à obediência. Na CCB, a gente aprende que milagre não é coisa do passado. É para quem crê, hoje. E quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele faz muito mais do que a gente pede. Porque ali, entre os irmãos, eles descobriram que Deus não só ouve como age. E que, para quem confia nele, até o impossível vira testemunho. E assim, a família que já foi símbolo de dor se tornou um farol de esperança. Prova de que, quando Deus começa a agir, ele não para no meio do caminho. Ele completa. E faz tudo novo. A vida de Mateus e Ana mudou tanto que até os médicos ficavam admirados. Os exames que antes só mostravam desespero agora confirmavam a vida: 2 corações batendo forte, 2 sorrisos que encheram a casa de alegria. Os vizinhos, que antes os viam com pena, agora paravam para ouvir a história. Alguns até começaram a frequentar a CCB, atraídos por aquela fé que não desistia, mesmo quando tudo dizia que era impossível.
Mas o milagre não parou por aí. Um dia, durante um culto de gratidão, o pastor chamou Mateus para dar o testemunho. Ele subiu ao púlpito com a voz embargada, mas as palavras saíram firmes. Irmãos, eu já pensei que Deus tinha me esquecido. Que minha oração não passava do teto. Mas hoje eu sei, Ele estava preparando algo tão grande que nem minha fé pequena podia imaginar. Ana, sentada na primeira fileira com os filhos no colo, chorava sem parar. O mais velho, Davi, de apenas 3 anos, olhava para o pai com aqueles olhos brilhantes, como se entendesse que ali tinha algo muito maior do que ele. Foi então que uma irmã da igreja, que há anos lutava contra uma doença considerada sem cura, se levantou no meio da congregação. Com lágrimas nos olhos, ela disse: Se Deus fez isso por vocês, Ele pode fazer por mim também. E fez. Poucos meses depois, os médicos não encontravam mais vestígios da enfermidade em seu corpo. Outro milagre. Outra história para contar. A CCB virou um lugar onde as pessoas passavam a acreditar de novo. Não porque as respostas vinham no tempo que elas queriam, mas porque, quando vinham, eram tão perfeitas que só podiam ser obra de Deus. Mateus e Ana aprenderam que a obediência não é só ir à igreja ou seguir regras. É confiar quando tudo diz para desistir. É continuar orando quando as forças acabam. É acreditar que, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram vencer o impossível, Ana sorri e responde: A gente só entregou. Deus é que fez o resto. E assim, naquela pequena congregação, o milagre de uma família se multiplicou. Porque quando Deus começa a agir, Ele não faz pelas metade. Ele transforma a dor em alegria, deserto em manancial, e o que era vergonha vira testemunho. Para quem crê, o impossível é só uma palavra. Na CCB, eles viram que Deus ainda escreve histórias. E as melhores, Ele guarda para quem não desiste. O testemunho de Mateus e Ana não ficou só entre as 4 paredes da congregação. Como um rio que transborda, a notícia do milagre se espalhou pela cidade, chegando aos ouvidos de quem mais precisava ouvir: pessoas com o coração ferido, famílias desunidas, jovens sem esperança. Um dia, um casal que já não acreditava em nada apareceu na porta da igreja. Ele, viciado em álcool, e ela, com os olhos inchados de chorar. Tinham ouvido falar da história de Mateus e Ana e vieram sem nem saber o que dizer. Só sabiam que, se Deus tinha feito algo por eles, talvez pudesse fazer algo por eles também. Naquela noite, enquanto o pastor orava, o homem quebrou em lágrimas. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um grito de socorro, "Oh Senhor, eu não aguento mais." E Deus ouviu. Não demorou nem uma semana para que ele largasse a bebida, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Sua esposa, que já tinha até arrumado as malas para ir embora, viu o marido se transformar diante dos seus olhos. Não foi mágica. Foi graça. Os jovens da congregação, que antes só pensavam em festa e rebeldia, começaram a prestar atenção. Se Deus podia mudar uma família inteira, será que não podia mudar eles também? Um a um, corações endurecidos foram amolecendo. Rapazes que viviam nas ruas começaram a frequentar os cultos. Moças que só pensavam em namoros do mundo descobriram que havia um amor maior esperando por elas. Até os mais velhos, que já achavam que sua hora de ver milagres tinha passado, se animaram. Dona Maria, uma senhora de 80 anos que mal conseguia andar por causa das dores nas pernas, foi ao culto determinado a pedir a Deus que, se fosse da sua vontade, a curasse. Não foi no primeiro dia. Nem no segundo. Mas na terceira semana, enquanto orava em silêncio, sentiu algo quente percorrer suas pernas. Levou a mão ao joelho e, pela primeira vez em anos, dobrou sem dor. Depois, sem pensar, levantou-se do banco e começou a caminhar. Primeiro devagar, depois mais firme, até que, sem perceber, estava correndo, sim, correndo. Pelos corredores da igreja, louvando a Deus com lágrimas nos olhos. Os irmãos gritavam, choravam, glorificavam. Aquilo não era emoção. Era Deus mostrando que, para ele, não existe tarde demais. Mas o maior milagre não foi só as curas ou as libertações. Foi a unidade. Aquela congregação, que antes era pequena e quase invisível, virou um farol.
As pessoas passavam na porta e sentiam algo diferente. Não era só o som dos hinos ou o cheiro do café depois do culto. Era a presença de Deus, tão real que até quem não acreditava sentia arrepios. Mateus, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora era um dos primeiros a chegar para ajudar. Ana, que vivia com medo do futuro, passou a liderar um grupo de oração para mulheres. Juntos, eles aprenderam que milagre não é só o que a gente vê. É a paz que enche o coração quando a conta não fecha, mas o pão não falta. É a força que vem não sei de onde para levantar da cama quando o corpo diz que não aguenta. É a certeza de que, mesmo quando tudo dá errado, Deus está no controle. E assim, o que começou como uma história de uma família se tornou o início de um avivamento. Porque quando Deus começa a agir, Ele não para. Uma vida toca outra, que toca mais outra, e de repente, o que era uma congregação se torna um exército. Um exército de gente comum, que não tem nada de especial, exceto a fé em um Deus que ainda faz o impossível. Hoje, anos depois, quando novos irmãos chegam com suas dores e dúvidas, os mais antigos contam a história de Mateus e Ana. Não como um conto do passado, mas como um lembrete: se Deus fez por eles, pode fazer por você também. Basta entregar. Porque na CCB, não se fala de milagres como coisa do passado. Aqui, eles acontecem toda semana. Às vezes de forma estrondosa, às vezes no silêncio de um coração que finalmente encontra paz. Mas sempre da mesma forma, quando alguém decide confiar, mesmo que seja só um pouquinho, Deus faz o resto. E o resto, meu irmão, é história. Uma história que ele ainda está escrevendo, e o próximo capítulo pode ser o seu. O milagre que não acabou. Mateus e Ana, casados por 12 anos, haviam perdido a esperança de ter um filho. Médicos, exames e diagnósticos implacáveis repetiam a mesma frase: impossível. Até que, numa noite de oração na CCB, enquanto a congregação clamava, uma irmã desconhecida se aproximou de Ana e sussurrou: Deus diz que a sua casa vai encher de risos. Ela não sabia da dor deles. Mas Deus sabia. 9 meses depois, nasceu Samuel. Não foi um parto fácil, as complicações quase levaram Ana, mas enquanto os médicos lutavam, uma corrente de oração se levantou. E, contra todas as probabilidades, mãe e filho sobreviveram. Hoje, Samuel tem 7 anos, corre pelos corredores da igreja e, toda semana, ajuda a distribuir os pães da ceia. Ele é a prova de que Deus não esquece das promessas, diz Mateus, com os olhos brilhando. Mas o milagre não parou aí. A história deles acendeu uma fé contagiante. Uma irmã com câncer terminal, inspirada por Ana, entregou sua dor ao Senhor, e os exames, inexplicavelmente, voltaram limpos. Um jovem viciado em drogas, ao ouvir o testemunho, jogou todo o material no lixo e nunca mais voltou atrás. Uma família em ruínas se reconciliou depois de anos de silêncio. Porque milagres não são só curas físicas, são corações restaurados, vidas ressignificadas, sonhos que renascem das cinzas. A reflexão que fica: Deus não precisa de heróis. Ele usa vasos quebrados, mãos trêmulas e fé do tamanho de um grão de mostarda. O que ele pede não é perfeição, mas entrega. Mateus e Ana não tinham respostas, só lágrimas e um ancinha murmurado no escuro. E foi o suficiente. A lição. Se você está lendo isso hoje com o coração apertado, saiba, seu impossível é o palanque onde Deus gosta de se revelar. Não espere tudo fazer sentido. Não exija sinais antes de crer. Comece a confiar agora. Porque a história que Deus está escrevendo não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que Ele fará quando você soltar o controle. E o próximo capítulo? Pode começar com você de joelhos.